Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e após ficar com grande prejuízo no ano passado, vamos ver qual é a real dívida do São Paulo atualmente. E após assinar um memorando, com o empresário grego Evangelos Marinax, o São Paulo fica muito perto de fechar uma parceria para suas categorias de base. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora te contar agora sobre o real valor da dívida do São Paulo. Quanto é que o tricolor deve hoje? Há quem garanta que o São Paulo já beirou R$ 1 bilhão, mas nessa segunda-feira, Márcio Carlomagno, que tem um papel de assistente especial da presidência do São Paulo, é o cara responsável pela condução, por exemplo, do FIDIC e também pelas negociações com Evangelos Marinax. O Márcio deu uma entrevista ao Arnaldo e ao Tirone, afirmando que hoje a dívida do São Paulo gira na casa dos R$ 900 milhões. O São Paulo já tem os números do balanço da temporada passada, mas eles ainda não podem ser divulgados antes de serem apresentados ao Conselho Deliberativo. De qualquer forma, com esses R$ 900 milhões, o São Paulo acaba de alcançar a maior dívida de sua história, com crescimento anual de mais ou menos R$ 100 milhões. Importante contar que o tricolor registrou mais um prejuízo pesado em 2024. E para tentar quebrar essa série de prejuízos consecutivos, uma série de alterações tem sido feitas. O FIDIC, que é aquele fundo de investimentos que pretende captar para o São Paulo 240 milhões, já deu uma bela força. Até aqui foram arrecadados 135 milhões. O tricolor também pretende anunciar em breve o acordo com Evangelos Marinax. Pela manhã eu havia contado para vocês que já existe a assinatura de um memorando de entendimento, que, embora não tenha um grande valor, nem sequer a multa para quebra desse contrato, é o primeiro passo para o acerto em definitivo com o magnata grego, que vai se tornar sócio do São Paulo nas categorias de base. Segundo Márcio Carlomagno, o objetivo nesse momento é fazer com que a dívida do São Paulo pare de crescer. Num primeiro momento que ela fique estagnada e a partir daí o São Paulo consiga ir diminuindo essa operação que é das mais caras. O FIDIC foi constituído também para que o São Paulo deixe de ter um custo muito alto com dívidas. É que 2/3 da dívida a curto prazo, com vencimento em 12 meses, era com bancos. Isso trazia um enorme prejuízo mensal para o tricolor. Vou falar sobre o status da renovação de contrato da joia do São Paulo, da joia de Cotia, Matheus Alves, autor de um dos gols do jogo treino no fim de semana, hein? O que tá faltando aí para essa renovação sair? Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, todos os dias tem informações, bastidores do mundo da bola para vocês aqui no canal. Bom, vou falar assim, para começar esse vídeo, vou falar sobre Matheus Alves, o Alves, né, um jogador que destacou muito na Copinha, né, o camisa 10 da Copinha, um jogador que já está figurando e treinando no time de cima, mas é um jogador que ainda não renovou seu contrato com o São Paulo. O contrato dele vai até o começo de 2026, meio do ano já poderia assinar um pré-contrato. O São Paulo quer renovar o contrato, mas ainda não aconteceu essa renovação. Nos lados da Barra Funda, né, fontes da diretoria dizem que ainda não renovou, mas vai renovar. Do lado do staff do jogador é o mesmo discurso, falando, olha, vamos renovar, prioridade total para ficar no São Paulo, o garoto gosta muito de São Paulo, família gosta muito de São Paulo, mas ainda não aconteceu porque ainda tem algumas diferenças, né? São Paulo enviou uma proposta de renovação de contrato, essa proposta foi considerada ainda muito baixa, né, em relação aos padrões, né, aos padrões que o staff pensava, mas foi uma primeira proposta. Agora o São Paulo vai receber uma contraproposta e aí vão começar a discutir, alinhar os termos e aí quem sabe finalizar essa negociação. São algumas diferenças nas questões financeiras. Lógico que tem a questão de tempo de contrato, multa rescisória. O São Paulo pretende fazer uma multa alta, assim como fez com o William Gomes, que acabou vendendo depois para o Porto. Está muito bem, inclusive, lá no Porto. Muito feliz e se destacando lá e jogando, né, muitas vezes no time titular. Então o São Paulo quer fazer essa renovação de contrato, tem pressa, inclusive, para renovar o contrato. No fim de semana, no jogo treino contra o São Bernardo, o moleque arrebentou, entrou no segundo tempo, né? Foram dois tempos distintos, né? Com um time mais considerado titular e um time mais reserva, onde os moleques entraram. Ele e o Rian Francisco marcaram gols, né? O Zubeldia observou a molecada. Então, assim, ele marcando, isso já é
um chamariz, né? A torcida já fica maluca e tal, mas o São Paulo quer acelerar ainda essa semana, esperando essa contraproposta para já chamar o garoto, chamar o staff, a família, enfim, para tentar acelerar essa questão da renovação de contrato. O que me dizem dos dois lados é que vai sair a renovação de contrato, que o São Paulo não vai perder o garoto. Mas é bom a gente informar também que existem clubes da França, que existem clubes árabes que já estão ligando para saber condições. Por quê? Porque corre a informação, não tem jeito, né? O garoto não renovou ainda, o contrato acaba no começo de 26. Então no meio do ano, no meio de 25 já pode assinar um pré-contrato. Opa, será que é um efeito Wellington? Né? Como aconteceu com o Wellington, já assinou o pré-contrato, né? Então, ou outros jogadores que também saíram num custo muito baixo. Então, assim, é uma joia, é um meio-campista, diferente que aconteceu com o Wellington, lá no lateral, né? Então, o São Paulo está de olho nessa questão, vamos aguardar, mas os dois lados me dizem que vai sair essa renovação com o Matheus Alves, jogador da base. A projeção de vocês é, a cada semestre, a cada janela, falo janela por conta dos prazos do futebol, o São Paulo tem um fôlego maior e tendo um fôlego maior a partir do meio do ano, no final do ano e assim consecutivamente? Vamos lá, porque às vezes a gente acaba falando algo que impacta diretamente lá no futebol, né? Desculpa, meu raciocínio é muito... Não, o raciocínio ele é correto. Nós temos um time extremamente bem montado para esse ano. E a dificuldade financeira, ela não impediu de nós montarmos isso. Você pode discordar uma posição aqui, uma posição acolá, mas dentro da dificuldade, a gente conseguiu um time extremamente competitivo. Pelo menos eu acredito. Você mesmo citou, é uma das melhores janelas nossas. Concordo também. Então, assim, nesse exato momento, quando falta o capital para o investimento, não pode faltar nem criatividade nem trabalho. Então, com todo respeito aos adversários, se eles tiverem 1 milhão a mais, nós vamos trabalhar 2 vezes mais que eles. Esse é o ponto, não pode faltar. Esse ano é um ano complicado para a gente em relação a investimentos, infelizmente, apesar de todos esses investimentos que nós fizemos no começo do ano. A gente vai ter que ser muito cirúrgico nas janelas. E isso a diretoria de futebol sabe. Eles sabem disso. Esse detalhe que eles precisam diminuir o erro ou qualquer possibilidade de erro já está dentro do que eles estão pensando no planejamento deles. Esse ano vai ser um ano de luta. Talvez o ano que vem, a partir da janela lá do meio do ano, nós tenhamos algo mais confortável. E aí assim, o avião começa a embicar para cima. Tá, então estamos falando então de, não é uma promessa, mas é uma previsão. Não, que a partir do meio do ano que vem, não que o São Paulo vai estar bebendo água totalmente limpa, mas já vai estar, o cenário já vai estar mais claro. Esse ano é um ano... Esse ano, se nós cumprirmos... É um ano pior que o do ano passado. Sim, se nós cumprirmos o que nós temos a partir em relação ao orçamento, a partir do meio do ano que vem, nós vamos começar a beber água limpa. Certo. Se nós não cumprirmos, não fizermos a lição de casa, nós vamos ter que trabalhar mais ainda no ano que vem, entendeu? Pessoal, sobre o São Paulo, o que vocês têm a dizer? E aí, Xará? Não, o São Paulo estreia, Michele, em casa contra o Sport, né? Um time fraco. Nesse final de semana? Exatamente, só tá voltando para a Série A esse ano. Estreia em casa tem as suas vantagens, né? Diante da sua torcida. Vence na estreia, já dá um novo ânimo para o treinador, não para o time. Né? Porque o time é o mesmo do ano passado, do ano retrasado. Acho que o São Paulo... Agora sim, Michele, começa a temporada para o São Paulo, para os grandes, né? Essa temporada difícil, desgastante, né? E extensa até o final do ano. Então, acredito que estrear dentro de casa com vitória é sempre importante para qualquer time do Campeonato Brasileiro. E bom para o São Paulo que vai pegar na teoria um time que não é muito forte, né? O Sport é uma das novidades da Série A esse ano, mas não tem uma potência, né? O Sport. Tanto é que com dificuldade aí para enfrentar o Retrô na decisão do Campeonato Pernambucano. Quase perdeu, pô. Pois é. Então, o Sport vai vir esse ano na Série A para se manter na primeira divisão. E o São Paulo precisa aproveitar, jogando contra o Sport em casa. A minha preocupação é o Lucas, né?
que ainda não está 100%, talvez não jogue esse jogo, ou está tentando buscar condições para jogar. Bem difícil. É difícil, mas é um jogador que tem que ser muito bem cuidado ao longo da temporada, porque é uma temporada desgastante, o calendário esse ano é mais espremido ainda do que o do ano passado, e o São Paulo depende muito do Lucas. Então é preciso cuidar demais desse jogador, ter um cuidado especial para o São Paulo ter o Lucas o máximo de tempo possível. Não, essa situação da base aí de Cotia carece de esclarecimento. É claro que tá óbvio, né, que as conversas estão rolando com o Marinakis, com os empresários, com o Edu Gaspar, que foi contratado pelo Marinakis para ser o manager da Operação Brasil, porque ele tem operação em outros países, né? O Edu Gaspar trabalhava no Arsenal e tudo mais. Mas, de novo, detalhes percentuais, grana investida no início, tipo de negócio, falta esclarecer um monte de coisa, né? O presidente do São Paulo está lá com os demais da Série A e Série B aclamando o Edinaldo. E por aqui o time segue treinando para a estreia no Brasileiro. Teve esse jogo no Morumbi contra o São Bernardo 4-2. Posso dar um pitaco sobre essa história? Pega a caneta aí, o papel aí. É isso, beleza. Então é o seguinte, anota aí que eu vou falando para você, você vai ver. Tá bom. Quanto custa manter a base de Cotia para o São Paulo? Tem esse número até... Tem valor? Vamos fixar um valor, 10. Custa 10. O São Paulo todo ano investe 10 alguma coisa para manter a base funcionando do jeito que está. Bom. E a dívida de juros supera o custo. Juros da dívida superam o custo Cotia. Isso é outra discussão. Essa é outra coisa. Vamos tem a ver com o FDIC. Outras coisas rolando ao mesmo tempo. Vamos deixar essa operação da base para a gente pensar juntos. Aqui vocês são mais inteligentes que eu, vão me ajudar. 10 é o custa para manter, beleza? Tá bom. Pega no histórico dos últimos 10 anos, porque negócio bom, ele é duradouro. Quanto que o São Paulo faturou com a base? Se os caras pegaram o dinheiro e colocaram lá no Cano, que tá quebrado, contrataram um jogador ruim, sei lá, o Aidar gastou não sei aonde, o Leco fez não sei o quê, isso é outra discussão também. Você vai chegar num número. Este número é extremamente superavitário. Não tenho a menor dúvida disso. Até porque qualquer jogador hoje vale 5 milhões de qualquer coisa. Concordam comigo? Sim, concordemos. Então por que eu vou vender minha base? Aí entra um segundo raciocínio. Como você está sucateado, este dinheiro novo vem para você contratar jogadores jovens e que vão usar a marca São Paulo, que é fortíssima, para que, no fundo, este custo do São Paulo diminua ao longo do tempo e o lucro, mesmo que dividido, nos próximos 10 anos, seja superavitário mais do que você gastou para trás. Então, não sei se deu para entender. Deu para entender? Sim. Os 10 anos para frentemente, com o dinheiro do grego, vai chegar uma conta em que, olha, a gente gasta 10, a gente está faturando 300, o nosso lucro diminuiu porque eu tenho um parceiro, só que nos últimos 10 anos a gente teve um lucro de 180. Valeu a pena. Esse é o ponto da questão. Agora, como isso está acertado? Por exemplo, eu revelo o Arnaldo Ribeiro na base do São Paulo. Ele vai servir o meu time? Ou ele vai virar um outdoor? Vai lá para o time do grego, para outro, até que seja negociado. Porquanto autonomia técnica, que é para isso que os times servem, para ganhar título. Se tiver autonomia técnica dentro de campo, se permanecer isso com o São Paulo, é uma discussão boa. Fala, só uma coisa, em dezembro, ou seja, há 3 meses, o Belmonte deu uma entrevista para o jornalista Alexandre Zanqueta e disse: a base gastava 38 milhões por ano e houve agora um pedido para gastar 42. Não vemos isso como um gasto maior e sim investimento. Então vamos pôr 40.
É o que se gasta a base do São Paulo. No ano, 40 pau. A minha dúvida é, e isso é o que o Arnaldo falou, eles têm que esclarecer isso. 40 pau por ano, tá tudo claro. Eu vendi o Beraldo, peguei 100. Eu paguei 2 anos e meio da minha base. E aí, Marenac, você vai ficar com quanto aí? Sendo que o Beraldo me pagou 2 anos e meio do que eu gasto da base. Você entende? Parece que 40 é um valor alto, mas hoje, com as cifras que o futebol mundial está fazendo, você vende um garoto, você já pagou 2 vezes e meio. Você vender 2 joanetes e um dedo encravado, você paga o ano todo. Não, mas aí que tá. E aí? Esse ciclo da base, ele já foi do São Paulo, passou pro Flamengo e hoje é do Palmeiras. Certo? Quem vende 2 jogadores por ano por essa cifra, só no Brasil, é o Palmeiras, hoje. O plano do Grêmio com Casares é dominar a base do futebol sul-americano, em número e oportunidades. Né? Então, é quintuplicar as possibilidades de venda por ano. Então, o São Paulo passou um ano sem vender, um jogador quebrou. Quebrou, exatamente. Ficou numa situação... O Flamengo não vendeu ninguém, se encrencou. Né? E o Palmeiras vendeu todo mundo, pode contratar por 25 milhões de euros. A questão, e acho que é aí que é o grego que é um polo no Brasil. Polo para ter, ele tem na Inglaterra, tem na Grécia, tem não sei lá onde, então não sei o que lá. E para o São Paulo pode servir, a preocupação não é bancar quanto custa a Cotia. Isso aí é o de menos para o São Paulo hoje. Né? É um custo já, mas é mudar o modelo de fomentação de jogadores que o São Paulo tem e que chegou num limite. O São Paulo não consegue mais, com aquele modelo, trazer o cara com 10 anos e ficar até os 20, ser um clube dominante na base. Esse modelo não serve mais. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor assinou um memorando, né, com o empresário grego Evangelos Marinakis. Essa parceria não está totalmente fechada, mas está chegando muito perto, né, galera, de fechar. A gente ainda não sabe os valores, mas segundo o GE, o empresário grego deve investir no São Paulo cerca de 350 milhões de reais. Segundo Jorge Nicola, esse valor pode chegar a 600 milhões de reais, um investimento durante 5 anos. Então, se o São Paulo investe 40 milhões de reais, né, durante o ano na base, esses valores devem ser triplicados, assim o São Paulo se tornando a melhor base do Brasil nos próximos anos. E segundo alguns comentaristas, né, pessoal, e alguns torcedores que não concordam com essa futura parceria, falam que o São Paulo vai ser vendido, né, a base, que não sei o quê, que não tem nada a ver, né, galera? É apenas uma sociedade. Esse contrato deve durar 10 anos, né, segundo Jorge Nicola. Ele também trouxe a informação que o São Paulo vai ficar com 75% das vendas nos primeiros anos e 60% nos últimos anos. Mas a gente ainda não sabe se isso é realmente verdade, né, pessoal? Até porque ainda não foi divulgado nada. Mas está muito perto, então, o São Paulo de fechar essa parceria. E que nem eu já falei em alguns vídeos atrás, o São Paulo precisa de um treinador que comece a utilizar mais a base, que não é o caso do Zubeldia. Até porque o São Paulo vendeu o William Gomes, né, por apenas 55 milhões de reais, emprestou o Moreira de graça, muito por falta de oportunidades. Agora a gente vê o Rian Francisco, o Alves, o Mike e o Ferreira também não jogando muito, né, pessoal, nem no Campeonato Paulista. Alguns comentaristas falam que ele tá certo, que tem que começar a colocar aos poucos, que não sei o quê. Aí a gente olha para o lado, né, pessoal, vê o Palmeiras colocando os garotos de 16, 17 anos para jogar, revelando e vendendo, né, pessoal, tendo boas vendas, e o São Paulo segurando esses garotos. Na minha opinião, o Rian Francisco, por exemplo, está mais que pronto, né, pessoal, para ter mais oportunidades nesse time do São Paulo. E que nem eu sempre venho falando, se o São Paulo não evoluir muito, né, nesse início de Campeonato Brasileiro de Libertadores, em breve o Zubeldia vai ser demitido. Até porque ele já vai fazer quase um ano no comando do São Paulo, já foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores do ano passado, esse ano do Campeonato Paulista, e na minha opinião é um time muito mal treinado, né, galera? Que vive de cruzamentos para dentro da área, então o São Paulo já começa a observar alguns nomes no mercado. E a Federação Paulista de Futebol
enviou ontem, né, um ofício ao São Paulo, reconhecendo que a arbitragem, né, cometeu um erro no pênalti marcado na partida entre São Paulo e Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista. Então abre aspas aí para a federação. Em relação ao lance do pênalti assinalado pelo árbitro de campo e referendado pelo VAR, embora seja um lance interpretativo, a federação entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar revisão no VAR e que a marcação do pênalti foi equivocada. E é importante frisar que Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizi do Amaral, que detêm o escudo FIFA e atuam em competições nacionais e internacionais há anos, são íntegros e, assim como qualquer ser humano, sofrem a cada situação de equívocos causadas. Erros, infelizmente, podem acontecer. Lamentamos profundamente, né, todos os danos causados e trabalharemos, né, intensamente para corrigi-los. Então a Federação Paulista de Futebol meio que admitiu o erro, né, pessoal, naquele pênalti absurdo dado a favor do Palmeiras, né, na semifinal do Campeonato Paulista. E na minha opinião, ele só admitiu porque o Júlio Casares ameaçou jogar o Campeonato Paulista do ano que vem com o time em reserva. E na minha opinião, né, se eu fosse o presidente do São Paulo, eu manteria, né, pessoal, essa ameaça e jogaria com o time da base no ano que vem, até para dar mais oportunidades para esses garotos, principalmente nas primeiras rodadas, né, galera? Foi incrível, né? O presidente da Federação Paulista, após aquele jogo, brincou com a cara do São Paulo, falando que o São Paulo está reclamando de tudo, até da bandeirinha, né, que o Rafael Veiga chutou, que se o Rafael tivesse chutado a bola para frente, nada disso teria acontecido. E agora vem falar, né, galera, que o VAR poderia mesmo ter chamado, que não sei o quê, que o juiz Flávio de Souza é um homem íntegro, que na minha opinião poderia suspender, né, pessoal, o VAR e o juiz, mas agora ele já vem com essa, né, um homem íntegro, que não sei o quê, já para não suspender, né, pessoal? Então, se eu fosse o presidente do São Paulo, eu manteria. Foi um erro absurdo e o São Paulo agora está fora de uma final de Campeonato Paulista por causa do VAR e do juiz, né, galera? Não dá para aceitar isso, até para não começar a acontecer novamente esses mesmos erros. Então, se eu fosse o São Paulo, eu manteria, né, pessoal? Eu jogava com o time reserva no ano que vem. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!